Muito bem, pessoal, agora é a hora da 11ª etapa aqui na EJA Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal da 9ª etapa, pessoal da 10ª etapa, tá liberado, né? Pode descansar. Agora é só o pessoal do último ano aí, né, de vocês, certo? Vamos começar então a aula de hoje, continuar, na verdade, as nossas aulas aqui na 11ª etapa. Eu sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa Amazonas. E a gente vai começar agora falando sobre, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre cidades, né? Alguns problemas ali relacionados às cidades onde todo mundo vive. Então, a aula de hoje, segregação urbana e desigualdade social. Gente, principalmente quem mora em capital, né? No interior também isso acontece, mas principalmente nas grandes capitais, cenas como essas aqui, que a gente está vendo, elas são muito comuns, né? Diferenças ali entre áreas que são muito bem organizadas, muito bem planejadas, desenvolvidas, e tem também áreas que são totalmente, né, como dizem aí grosseiramente, a Deus dará, né? Totalmente bagunçadas, construídas de qualquer jeito e tudo mais. Essas duas formas de ver uma cidade, elas acontecem às vezes em espaços muito próximos, né? Elas acontecem. E tem pessoas vivendo nessas áreas ali. Então, essas diferenças, elas trazem claramente um processo ali de desigualdade, né? Como a gente sabe muito bem, no mundo capitalista, as desigualdades elas são muito fortes. Por quê? Nem todo mundo vai ter emprego, nem todo mundo vai ter acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade, a uma renda, né, adequada para todo mundo, né? Tá todo mundo correndo atrás do seu, só que tem gente que não consegue, né? Tem gente que simplesmente tem que ir como, né, a sorte entrega para eles. Então, é exatamente isso que acontece em cidades que tem muitas pessoas vivendo, em cidades que são muito urbanizadas, não vai ter espaço para todo mundo. É isso basicamente, não vai ter oportunidade para todo mundo, né? É isso basicamente que nós vamos ver nessa aula de hoje, aqui na 11ª etapa. Que problemas são esses? Quais são os motivos? O que mais ou menos a gente pode compreender sobre essa situação das desigualdades e da segregação urbana, da separação nas cidades? Vamos começar então observando essa próxima imagem aí na tela, na primeira tela de hoje, né? Ela mostra exatamente uma área que está muito esburacada, né? Uma área com problemas ali de circulação, por exemplo, né? Uma cidade, quando ela é muito grande, um governante ele acaba tendo algumas dificuldades para controlar exatamente todos os espaços daquela cidade, principalmente quando tem muitas pessoas vivendo naquelas áreas. Então, no Brasil, como é um país assim, onde a população ainda é muito, a grande maioria ainda é a população pobre, né? Problemas urbanos são muito comuns. Então, a gente observa que o Brasil ele demorou muito, por exemplo, para ter fábrica, demorou muito, por exemplo, para as pessoas terem acesso à educação pública, à saúde pública. Então, só isso. Ainda tem a questão racial, que a gente também pode colocar aqui também, né, que também está envolvida. Tudo isso acabou fazendo com que existissem pessoas que conseguissem se dar muito bem, né, ter renda, ter processo ali, muito bom ali, para ter uma qualidade de vida adequada, e a gente tem uma grande porção do Brasil ali que ainda precisa sobreviver com salários muito baixos, às vezes sem salário, às vezes precisando de auxílios, né, governamentais. Então essas pessoas, infelizmente, elas são a maioria. E aqui no meio, né, existe aí a chamada classe média, que a gente nem sabe direito o que é, né, que é um pessoal ali que tem alguma coisa, mas que ao mesmo tempo não é rica, né? Ainda faltam muitas coisas. Então, no geral, tem pessoas, a grande maioria da população brasileira tem aí muitos problemas dentro das grandes cidades. A gente vai ver sobre eles mais lá para frente. Na próxima tela, a gente vai ver que existem problemas ali relacionados a subempregos, né? A gente vê ali pessoas que têm que trabalhar com atividades que não são de carteira assinada, né? Vendendo coisas na rua, fazendo determinados serviços ali, sem estarem vinculados a uma empresa. Então, o desemprego, ele acaba sendo muito comum numa grande cidade, ainda mais aqui no Brasil. Na próxima tela, a gente vai ver também que essa pobreza muito grande, essa falta de oportunidade, essa desigualdade, ela é visível numa grande cidade, né? Quem mora, essa aula está sendo transmitida em Manaus, né? Quem mora em Manaus, por exemplo, ou quem mora na capital de um outro estado, consegue ver imagens como essa aí de maneira muito comum.
Olha, observa aí o que essa imagem está mostrando, né? Tem aí um condomínio de luxo, essa aqui é a área de Paraisópolis, né? São Paulo. Tem um condomínio de luxo aí bem organizado e do outro lado a gente observa ali, né? Do outro lado a gente observa aí essa comunidade aí, né? Totalmente com casas feitas ali de qualquer jeito e tudo mais. Numa mesma cidade, a gente consegue observar realidades diferentes. Então a gente observa aí que a ideia de desigualdade é exatamente essa. Nem todo mundo que vive numa moradia como essa, aliás, ninguém, na verdade, que vive numa moradia como essa, tem capacidade de custear um apartamento de luxo como esse que aparece aí. Isso acontece, né? Isso é um fato. Nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo está tendo acesso a emprego, porque até mesmo numa cidade que é muito grande, também não vai ter oportunidade de emprego para todo mundo, né? E isso acaba gerando vários problemas, que é essa quantidade muito grande de pessoas sem oportunidade, sem acesso, e gerando todos aqueles problemas de desigualdade, né? Na próxima tela a gente vai ver que outro fator que é importante para gerar essa dificuldade aí das pessoas em ter moradias adequadas para o modo de vida é o valor do espaço urbano. Em áreas nobres, em bairros nobres de uma cidade, o preço de uma casa é muito caro e até mesmo o preço de aluguel de uma casa também acaba sendo muito caro. Pessoas que moram em áreas mais centrais da cidade, por exemplo, o aluguel acaba sendo um pouco mais caro, né? Porque é uma área que tem muito comércio, por exemplo, o valor daquela casa acaba sendo um pouco maior. Então, essas pessoas que já não têm muitas oportunidades e tudo mais, acabam tendo que procurar aquilo que a gente falou no começo da aula, né? Onde a vida levou, onde a sorte levou, né? E aí a gente acaba chegando em situações de pessoas vivendo em moradias feitas de qualquer jeito, né? As chamadas submoradias, como a gente está vendo aí nessa mesma tela, né? Apenas na tela. Né? Áreas ali de favelas, que são muito comuns, né, em grandes cidades, áreas de cortiço, áreas que são construídas ali de qualquer forma, com muitas famílias morando, amontoadas ali num mesmo espaço, barracos construídos sem qualquer acompanhamento profissional, né, pessoas que simplesmente montam ali, geralmente em áreas de invasão, né, que é outro problema, né, as áreas de invasão, pessoas que não têm onde morar e ocupam áreas que não são habitadas e constroem barraco ali mesmo, né, com madeira, com qualquer coisa, compensado e vive naquelas áreas. Então, isso é uma consequência, na verdade, de problemas de uma grande cidade. Na próxima tela, a gente vai ver que até existem, né, os chamados conjuntos habitacionais em áreas mais afastadas. Então, a gente observa ali que são muitos os programas no governo do Brasil, né, governos estaduais, governos municipais, né, e até mesmo governo federal, né, que incentivam moradias populares, onde as pessoas conseguem acessar apartamentos como esses aí que vocês estão vendo, planejados, né, com uma organização relativa ali naquelas áreas, os chamados bairros populares, onde pessoas de baixa renda conseguem, né, ter algum acesso, né, pessoas de classe média ou pessoas de baixa renda mesmo. Então a questão do planejamento, a questão de áreas, esses conjuntos, acaba sendo também uma característica interessante de cidades muito urbanizadas, muito grandes, né? Que é esse acesso também a essas situações. E mesmo isso também acaba segregando, né? Também acaba separando, porque quem vai morar em áreas como essas aqui, mesmo sendo incentivadas pelo governo, algumas dessas casas são doadas, né? Ou tem um processo de financiamento muito benéfico, né, para a pessoa que vai conseguir aquele apartamento, isso também acaba dificultando, porque uma pessoa rica, uma pessoa que tem muitas posses, não vai querer morar numa área dessas, né? Onde as pessoas de alta renda no Brasil costumam viver na maioria dos casos, acabam vivendo em áreas afastadas dessas comunidades. É a chamada autossegregação, como a gente está vendo aí nessa tela, né? Muito comum, cada vez mais comum, as áreas de condomínios fechados, de elevado padrão de qualidade. Áreas ali com vigia na porta, com câmera, com serviços de piscina, academia, áreas ali de convivência, acesso à energia elétrica, internet, gás, enfim, tudo muito bem estruturado, muito bem organizado, mas é claro,
com um custo. Então, a população de alta renda nas grandes cidades, ela acabou preferindo, ao longo dos anos, ir morar em áreas, primeiro, afastado das grandes quantidades de pessoas ali, áreas que a gente considera mais tranquilas, mais afastadas, com menor perigo, né, com maior segurança, enquanto pessoas de baixa renda acabam ficando, né, amontoadas naqueles conjuntos, ou em áreas de favela, ou em áreas de menor qualidade estrutural, como a gente falou anteriormente. Então a autossegregação, ela tem acontecido de maneira muito intensa, né? Pessoas de alta renda acabam indo morar numa área mais afastada, uma área mais protegida, então acaba se criando uma comunidade ali de pessoas de alta renda que podem pagar por aquilo, né? Tá tudo bem, mas é uma situação interessante da gente analisar o quanto que as desigualdades numa cidade, elas são visíveis, né? Pessoas que podem pagar e acessam aquilo ali. Pessoas que não podem pagar estão sujeitas a viver do jeito que podem, né? Com condições subhumanas de moradia. A questão da moradia é um ponto importante, né, da gente entender as diferenças numa mesma cidade, né? A gente fala, por exemplo, que uma cidade é muito rica, mas não significa que todas as pessoas daquela cidade no Brasil são ricas, né? Pelo contrário, a maioria daquelas pessoas ainda tem problemas ali de renda, né, muito grandes. Vamos continuar verificando alguns problemas sociais urbanos. Quanto mais pessoas estiverem morando numa cidade, menos oportunidades vai ter para todo mundo, certo? É isso que a gente viu aqui na aula, né? E a gente vai verificar agora esses 4 pontos, né, que estão relacionados ali com problemas de uma cidade. O primeiro deles é as moradias precárias, né? A questão da moradia, como a gente falou, possuem condições inseguras de habitação, saneamento baixo com baixa qualidade, submoradias. É aquele exemplo que a gente falou ainda agora das invasões. A pessoa chega lá, né, simplesmente encontrou uma área ali e planta, né, constrói lá de qualquer jeito mesmo, só para dizer que é dela e pronto. É uma forma de sobrevivência, na verdade, né? Mas acaba tendo problemas ali, por exemplo, de ocupação irregular. No caso dessa imagem aí de baixo, é uma construção que foi feita numa área perigosa, né? Uma área de desabamento, que corre risco de desabamento. Então, essa é uma situação muito comum. Ainda mais, por exemplo, aqui em regiões, na região norte do Brasil, onde o solo ele é muito propenso para desabamento, né? Ocorre no interior aí do Amazonas, onde essa aula está sendo transmitida, né? O fenômeno das terras caídas, né? Que é essa queda, né, de material, de solo da margem dos rios, e ela vai embora com os rios. E quem estiver ali naquela área corre sérios riscos, né? Então, áreas próximas de garapés, né, de rios de pequena extensão, acabam também sofrendo desses problemas. Então, a moradia precária, ela acontece, né? Não é uma coisa assim que as pessoas, eu quero morar naquelas áreas ali, eu quero mesmo viver. É porque não tem opção, né? Não tem para onde ir. Ninguém vai deixar entrar lá no condomínio, né, para viver. O segurança não vai deixar uma pessoa que não tem dinheiro entrar no condomínio, não, né? Não pode, né? É só para quem pode pagar aqui. Então a pessoa faz o que pode ser feito, né? A outra situação, a gente vai ver na próxima tela, é a questão do desemprego, aquilo que a gente falou, né? Não vai ter emprego para todo mundo, e aí algumas pessoas acabam se sujeitando a trabalhar com qualquer coisa, né? Vendendo qualquer coisa, fazendo serviços direto, usando qualquer coisa, né? Para poder ganhar dinheiro, né? Poder ter ali a sua renda, usando qualquer forma, né? de trabalho. Né? Inclusive aqui no Brasil, cada vez maior a quantidade de pessoas trabalhando no serviço que a gente considera como informal, são pessoas que não são contratadas por ninguém, né? Trabalham por conta própria, sem nenhum benefício, sem direito a nada, mas estão ali, né? Precisa de dinheiro para comprar comida, né? Então, isso acaba sendo uma consequência direta de áreas que são muito urbanizadas, onde tem muita gente morando e, consequentemente, não tem oportunidade para todo mundo. Outro problema muito comum é o transporte, né? A gente já cansou de ver nos jornais aí, não é mesmo? Quilômetros e quilômetros de trânsito nas grandes cidades. Até mesmo uma cidade gigantesca como é São Paulo, por exemplo, lá na região sudeste do Brasil, sofre bastante.
principalmente, né, num período pré-pandemia, né, onde dava sexta-feira à noite, o pessoal já saía de casa, já ia embora para viajar e lotava as estradas naquelas áreas lá de São Paulo, né? Feriadão, e aquilo ali acabava acumulando. A quantidade de transportes é muito grande, mas não só isso que é um problema, né? O próprio transporte público nas grandes cidades do Brasil também tem uma série de problemas, né? Primeiro, a quantidade de pessoas usando, superlotação de ônibus, qualidade de ônibus, isso também acaba sendo muito ruim, né, para a população ali de maneira geral. É outro problema que os prefeitos das grandes cidades aí do Brasil têm que enfrentar o tempo todo, né? Qualidade dos ônibus, qualidade das avenidas por onde os ônibus passam, assaltos e tudo mais. Sobre os assaltos, inclusive, é tema da na nossa próxima tela aí, né? Que é outra situação complicada que atinge aí as grandes cidades, que é realmente esse outro problema também está relacionado ali com a presença das grandes cidades. Não que não exista violência numa área de interior, mas é que nas grandes cidades, todos aqueles fatores que a gente falou ainda agora, né? Desemprego, falta de acesso à educação, falta de oportunidade, moradia precária. Tem gente que, infelizmente, né, acabou sendo levado pela sorte ou pelas circunstâncias a fazer isso, né? A fazer esse tipo de atividade ali, né? Assaltos, sequestros, assassinatos, roubos, furtos. E isso acaba sendo, infelizmente, muito comum, né? Então, as pessoas acabam vivendo, isso acaba gerando um problema, inclusive, psicológico na população, né? A sensação de atenção o tempo todo, essa sensação de perigo muito frequente nas grandes cidades e acaba prejudicando muito, né, a cabeça das pessoas que vivem numa sensação de perigo constante, né? Isso é muito ruim para a sociedade como um todo. As cidades, elas acabam atraindo muitas pessoas por vários motivos para viver lá, mas nem todo mundo vai ter acesso a essa cidade como elas pensam, né? E esse é um grande problema a ser enfrentado aí pelas cidades no Brasil, mas também no mundo todo. Vamos agora para o nosso DLI. Primeira questão. O crescimento desordenado dos centros urbanos tem provocado graves problemas sociais. Cite alguns exemplos. Do que a gente comentou aqui na aula, o que se trata aí? Só descreva. Segunda questão, questão de vestibular. Tem aí a letra de uma música muito famosa, que é a música do Rapa, né? Minha alma, paz que eu não quero. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. Uma letra muito famosa que trata sobre um tema muito interessante, né? Assinale a alternativa que indica o problema central destacado na letra dessa música. O autor, né, falou sobre um tema ali no comecinho dessa música, Minha Alma. Marca a alternativa correta que fala aí sobre o tema que está sendo mostrado ali, ok? Daqui a pouco eu volto com a participação de vocês. Coloquem o nome, coloquem a alternativa, número da questão, a escola da qual vocês pertencem, tá bom? Pra gente poder saber quem é que tá aí com a gente. Daqui a pouco a gente volta.
volta agora para a interatividade aí, participação de vocês aqui na EJA, 11ª etapa. Os colegas já responderam lá no chat público, mas deixa eu comentar aqui também, né? O Ronilson perguntou para que serve o caderno. Vamos lá, gente. Esse caderno, o caderno digital, né? Ele é o conjunto, ele é o compêndio, ele é o resumão, ele é o conjunto de tudo que a gente está fazendo aqui no Aula em Casa. Gente, desde a primeira aula até agora e as próximas aulas, elas já estão nesse documento, nesse caderno, viu, Ronilson? Ele é um PDF que está no site do Aula em Casa, que tem textos sobre cada uma das aulas que você está tendo aqui e tem atividades sobre esse texto. São as mesmas atividades que a gente tem aqui. As mesmas atividades que tem aqui na nossa atividade de hoje e em todas as outras, tá lá no caderno digital. Você vai ver, verifica direitinho. E além disso, ainda tem o praticando, né, que são outros exercícios sobre cada assunto da aula de hoje. Então, é uma forma de te ajudar aí a exercitar, né, a praticar um pouco mais ali os temas que a gente falou. Lembrando sempre que isso também tem o auxílio dos professores da escola de vocês, né? Os professores que sabem aí também, principalmente, né, quais são as atividades que eles preferem que seja trabalhado, como é que vai ser utilizado a apostila do Aula em Casa, né? Eles decidem aí junto com as escolas de vocês, ok? A gente aqui tem as aulas e as atividades que vocês conseguem acessar aí, feitas por nós, bom? Espero que você tenha compreendido aí, Ronilson. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Ivo, boa noite, Ivo Batista, né, lá de Coari, lá da escola Inês de Nazaré Vieira. Larissa, essa aqui é a aula Larissa perguntou, essa aula é do 3º ano do ensino médio, né? Aqui é a 11ª etapa da EJA, né, que é o equivalente a 3º ano do ensino médio, tá bom? É que decidiram, né, colocar esses nomes, né, referente aqui só a EJA, né? O pessoal da EJA tem uma numeração diferente das séries, tá bom? E aqui o 3º ano é 11ª etapa da EJA ensino médio, tá bom? Obrigado aí, Madison, né, pela sua participação, respondeu. Na verdade, não respondeu, né, Madison? Colocou aí, primeira questão, questão 1 só, não colocou nada. Cid, né, o Cid respondeu, Cid da Silva, respondeu ali, colocou algumas informações da primeira questão, assim como a Laís também colocou ali primeira questão, Ronilson, né, perguntou sobre o caderno, mas mesmo assim já colocou, Daniele, o Cid respondeu a segunda questão também, né, a Maria Isabel, ou Isabelle, ou Isabela, não sei, Maria Isabelle, né, respondeu a primeira questão, Silvana também colocou ali, nossa, muitas participações, né? Elibete Jonas colocou ali também a resposta da segunda, vamos já ver se está certo mesmo aí, tá? O Jacques Batista colocou também ali a resposta dele, o pessoal está marcando respostas diferentes aí na segunda questão, vamos já verificar isso aí, né? Daniele respondeu a segunda questão, a Meiriam, né, colocou também as respostas, o Alisson, tem muita gente aí, né? A Sinara, lá do Jacira Caboclo, colocou também, Rosemary, tem muita gente participando aí mesmo, gostei de ver o pessoal aqui da 11ª etapa, né, 3º ano. Claudenilson, lá do Rio Preto da Eva, Escola Estadual Rio Preto da Eva, colocou ali as respostas da nossa atividade de hoje. Jocineide respondeu ali também, Escola Demóstenes. Gente, a segunda questão, o pessoal não está concordando, viu? Vamos ter que explicar direitinho aí essa segunda questão. Tem respostas diferentes, né? Giovanni mandou um boa noite. Boa noite, Giovanni. De bom aí. Estamos acabando já, né? Era para ter chegado um pouco mais cedo aí. O Ricardo respondeu ali a primeira questão também. Vamos fechar a aula de hoje, gente? Vamos fechar ali essa nossa atividade? A primeira questão bem simples. De acordo com o que a gente colocou na aula de hoje, vamos ver apenas na tela, né? Quais são os problemas sociais causados ali pelo esse inchaço, né, nos centros urbanos. A resposta, gente, é essa daí. Você poderia comentar o que a gente colocou ali, ao longo da nossa aula, né? Falta de habitação, transporte de qualidade,
índices de violência, né, ausência de serviços essenciais, problema de abastecimento de água, segurança, que causa a violência urbana, né, tudo isso está relacionado e muitos do que vocês colocaram ali, muito do que vocês colocaram ali no chat está valendo. Bom, gente, a interpretação de vocês ali sobre isso. A segunda questão era para você marcar ali, né, a alternativa correta sobre a música, né? A minha alma tá armada e eu não vou cantar, né, gente? Essa hora da noite é a música do Rapa. É para você marcar ali de A a E qual é a alternativa correta do tema que essa letra está dizendo. A alternativa correta aí, gente, nessa segunda questão é a letra D. Essa música fala sobre a violência criminal que atormenta moradores dos grandes centros urbanos. Tema que nós falamos aqui na nossa aula de hoje. Não é a letra A, né? Formação da cidade informal das regiões metropolitanas, não tem nada na letra da música falando aí sobre isso. Falta de infraestrutura básica nos subúrbios até está correto, mas o autor, né, não está falando sobre isso na letra dessa música, apesar desse ser, sim, um problema dos grandes centros urbanos. Ao aprofundamento da pobreza nas grandes cidades brasileiras. É aquilo que a gente falou, né? A mesma coisa da letra B. É um tema que acontece, tá certo, mas a letra da música não está falando disso, né? A B e a C, elas falam de coisas certas ali, mas não está diretamente relacionado com a letra da música, tá bom, gente? A letra E, todas as alternativas estão corretas, a gente já sabe que não, né? Então, letra D é a alternativa correta aí com relação à letra da música do Rapa, muito boa por sinal, o videoclipe também é muito bom, pesquisem aí no YouTube para vocês verem. Finalizamos, estamos finalizando já, né? Nossa aula de hoje. Obrigado pela participação de todos vocês, continuem estudando, acessem o caderno digital, vejam com os professores de vocês, da escola de vocês, como é que eles vão trabalhar aí os conteúdos de geografia e das outras matérias também. Desejo a vocês aí excelentes estudos. A gente se vê na próxima. Até lá!